Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o Dr. Francisco Ruiz, médico psiquiatra, presidente da APM de Indaiatuba, para conversar e levar um tema importante. A gente vai falar das epidemias, do Covid, um paralelo com a febre amarela, que tem muita coisa interessante para vocês estarem atentos aí e escutar. Dr. Ruiz, obrigado a presença mais uma vez aqui no Saúde em Dia. Obrigado pelo convite, Eduardo. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Doutor, essa questão das epidemias chama um pouco até a atenção, né? Esse paralelo com muitas coisas em comum, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente estranha muito, né? E causou assim uma surpresa para todos, né? A pandemia, o alcance dessa pandemia, a gravidade dessa pandemia em todo o mundo, né? Mas a gente tem isso aí na história da humanidade, né? Por exemplo, a peste negra, tanto a peste na idade antiga, né? No período aí de Constantino, por exemplo, de Justiniano, teve a primeira onda da peste negra, que afetou no mundo todo, o mundo conhecido na época, né? Mas afetou, e depois a peste negra matou um grande número de pessoas. E é interessante a gente saber, por exemplo, que naquela época a peste, por exemplo, atrapalhou toda a atividade econômica, né? E toda a vida política e militar da época, né? Promoveu grandes mudanças, né? Por exemplo, o porto de Constantinopla foi fechado, né? Que era um entreposto comercial importante. Ele foi fechado, teve que ser fechado. E aí houve problema da fome, problemas econômicos graves e tal. Então isso não é novidade. O que está acontecendo hoje não é novidade. As pessoas estranham, mas tem que saber que isso é, infelizmente, a história natural da humanidade, né? Quando vem uma pandemia de um impacto tão grande, isso causa transformações em todo mundo e na vida de todos nós. E parece que existe um ciclo, né, dessas epidemias graves, né? Existe um ciclo. De tanto em tanto tempo a humanidade acaba sofrendo um impacto, né? É um problema natural, né? É um problema da natureza, digamos Perfeito. assim, né? Então é muito, hoje se fala, né? Por exemplo, existem teorias da conspiração aí, que essa pandemia foi produzida intencionalmente, mas isso daí sempre ocorreu ao longo da história da humanidade. E o que é pior, né? A gente sabe que poderá ocorrer novamente, com outros vírus, com outros agentes infecciosos, mas infelizmente é a história natural da humanidade. Porque quando a gente volta para 1918, que foi a última epidemia assim tão de grandes proporções, a gente nota muita semelhança, né? A primeira onda, a segunda onda, que foi a que matou mais gente, a terceira, até você conseguir equacionar tudo isso, as equipes ligadas à saúde e o impacto global, econômico, político, muito grande, financeiro. Interessante, por exemplo, tem um pesquisador, o Dr. Odair Franco, né, baseado na obra dele, eu tenho escrito alguns artigos. A febre amarela, por exemplo, ela se instalou no Brasil em 1690, né, 91. Então, se diz, por exemplo, os historiadores mostram que naquela época as pessoas já não procuravam as praças, elas já se isolavam. Você vê, o isolamento já tinha uma ideia, né, uma intuição de que o isolamento era necessário de alguma forma,
embora a febre amarela não tenha essa contagiosidade que tem, por exemplo, a Covid. Mas a ideia de isolamento já era intuitiva, então as pessoas já se afastavam, né? Os historiadores também mostram que as atividades econômicas ficaram paralisadas, né? Tanto as públicas como as privadas. O que é? Isso afetou a economia como um todo, né? As pessoas se recolhiam, as pessoas estavam preocupadas em cuidar dos enfermos e enterrar os mortos. Olha que interessante, né? Palavras dos historiadores da época. Né? Mostrando que a situação que a gente vive hoje, que se viveu no passado, não é muito diferente. Sim. Né? E hoje, do ponto de vista histórico, de uma análise assim, na linha do tempo, o que você enxerga para esse momento, Ruiz? Qual a nossa perspectiva atual, futura? Olha, a nossa perspectiva atual, hoje, o mundo, nós temos a tecnologia ao nosso favor, né? E a tecnologia o que permite, no nosso caso, é a vacinação, né? É a vacinação que vai nos permitir sair dessa pandemia. É lógico que enquanto a vacina não chega, nós temos que cuidar das medidas profiláticas, né? Que a gente sabe quais são, uso de máscara, isolamento, tudo mais. Agora, a grande solução é através da vacinação, não tem outro caminho, né? Drogas já estão se procurando, testando muitas drogas, mas até o momento não se encontrou nenhuma droga efetiva, né? Nenhum medicamento efetivo para o tratamento da doença. O que nós temos é a vacinação. As pessoas às vezes ficam em dúvida, né, com comentários de que a vacinação foi desenvolvida muito rapidamente, mas nós estamos no século XXI, a tecnologia hoje é outra, né? As primeiras vacinas eram desenvolvidas por pessoas, por indivíduos, não eram empresas, né? Não eram universidades, não eram centros de pesquisa, eram indivíduos. Era o pesquisador, a esposa e mais um cientista ali fazendo o cientista em casa ali, fazendo o seu laboratório particular ali, fazendo pesquisa, desenvolvia uma vacina, né? E levava anos, né? Hoje não, hoje nós temos indústrias, nós temos universidades, centros de pesquisa, todo mundo investindo alto, né, na vacinação. Então o caminho hoje, né, para nós sairmos de fato dessa situação é através da vacinação, né? Agora, enquanto ela não chega, as outras medidas são necessárias. Ruiz, o que você atribui à grande parcela da população não médica entrar em discussões específicas, até com médicos, e não acreditando, às vezes, numa opinião médica? Será que é muita fake news que circula, redes sociais, acaba contaminando a opinião pública? Muita fake news, a questão da discussão política permeando a ciência, são coisas completamente diferentes, que não poderiam ser discutidas, né, no mesmo momento. Isso tudo gera o quê? A confusão das pessoas, né? As pessoas se confundem, confundindo ideias, ideologias com conhecimento, e muitos, inclusive às vezes até profissionais, falando sobre coisas que desconhecem, né? Isso leva ao desconhecimento da população e leva à negligência em relação àquilo que efetivamente funciona para controlar a doença. Porque, infelizmente, acaba dividindo muito, né? E nesse momento a gente tem que somar esforços e não ficar dividindo com a fake news. O próprio CRM, CFM, a gente viu um esforço tremendo no embate e combate à fake news. Exatamente. Ruiz, queria deixar uma mensagem final para o público em casa, por favor? Olha, a mensagem é essa, né? Nós temos que investir e exigir, né, dos nossos governos que o Estado promova a oferta de vacinas para a população, né? A vacina realmente é a saída para o nosso problema. Agora, enquanto isso não acontece, todas as outras medidas não podem ser esquecidas, não podem ser deixadas de lado. A gente tem que continuar usando máscara, fazendo a prevenção através do isolamento, distanciamento das pessoas, até que a gente tenha a vacinação completa de todos e possamos ter o controle da doença. Doutor Ruiz, médico psiquiatra, presidente da PM de Indaiatuba, muito obrigado a presença mais uma vez.
O programa fica por aqui hoje, lembrando dos nossos canais, perdeu algum programa, quer fazer uma revisão, corre lá, o Facebook da TV Sol, tem um Instagram com conteúdo também bem amplo, com vários temas, o nosso conteúdo em áudio, Spotify, podcast, Amazon Music, você pode salvar esse conteúdo para escutar na academia, correndo no parque ecológico, compartilhar com seus familiares, para não ficar de fora de nenhuma das dicas dos nossos especialistas, com todo o carinho para você aí em casa. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!